Pessoal, tudo bem? Vamos continuar a aula de conjuntos. Então nós vamos começar aqui com nossos conjuntos, tá? Além desses métodos aqui que eu tinha falado na outra aula, nós vamos ter mais um método, que são os métodos para retornar os valores, tá? Para retornar quais são os elementos desse conjunto, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a classe. Então, class set constructor. Tá? Então, a nossa classe ela vai ter um construtor, tá? Ela vai chamar set, que é conjuntos em inglês. Ela vai ter um construtor e nós vamos inicializar aqui um objeto chamado items. Tá? Aqui nós estamos utilizando um objeto, tá? O objeto aqui ele é definido pelo uso das chaves, tá? Mas você poderia utilizar array, tá? Também. Mas a gente vai utilizar objeto porque o objeto ele já tem uma propriedade que ele não permite que você adicione duas chaves com o mesmo nome, tá? Isso vai ajudar a gente na limitação do conjunto para não permitir que dois elementos repetidos sejam adicionados no conjunto. Tá bom? Então, a classe é só isso daqui. Tá? Agora nós vamos começar com os métodos da classe conjunto. O primeiro método que a gente vai ver é esse método aqui, ó, res. Tá? Nós vamos ver o método res. Então, res elements. Por que nós vamos começar com res? Porque no res nós vamos utilizar esse método res em outros métodos, que, por exemplo, o add, o remove. Para poder adicionar um elemento, para poder remover, nós vamos precisar saber se esse elemento ele existe no conjunto. Tá? Então a gente vai começar aqui no res. O res, a gente vai inicialmente implementar ele desse jeito aqui, ó, return element in items. Tá? Só isso. In items. Não precisa do this. Tá? Inicialmente, nós vamos utilizar o método assim. Esse operador in aqui, ele vai andar no objeto items, e vai retornar true ou false se o elemento existe dentro desse objeto. Tá? Simples assim. Esse operador in, ele funciona bem. Tá? Só que existe um método mais... não é elegante, existe um método mais interessante de resolver esse res, tá, com objetos. Se a gente enfrentar algum problema ao longo da construção da classe conjunto com esse res desse jeito, a gente muda, mas se não, vamos manter ele desse jeito. Tá? Então o próximo método, nós vamos fazer o método addElement. Tá? O addElement, nós vamos fazer ele da seguinte forma. Primeiro a gente vai conferir se o elemento que a gente quer adicionar, se ele existe no conjunto. Tá? Então vamos fazer if, se não, this.res element. Ou seja, se o elemento não existe no conjunto, a gente adiciona. Tá? Se não, retorna false. Retorna false. Pronto. Então, se ele não existe no conjunto, a gente vai adicionar. Tá? Se ele existe, ou seja, se cai no else ali, vai retornar false. Então, para a gente adicionar, vamos fazer this.items element recebe element. Tá? E já retorna true. Então, se o elemento ele não existe, o items, né, com a chave element, vai receber o próprio elemento. Tá bom? Isso quer dizer o seguinte, dado qualquer elemento, a gente pode checar se o elemento ele já existe. Tá? Se ele não existe, a gente vai adicionar o elemento e vai retornar true. Tá bom? Indicando que o elemento ele foi adicionado. Tá bom? Vamos para o próximo, então.
O próximo é o elemento, o método, desculpe, remove. Remove element. O remove element é basicamente o mesmo princípio. Nós vamos verificar se ele existe, tá? E se ele existe, nós vamos remover. Se não existe, a gente retorna false, tá? Então vamos lá. If this.has element, ou seja, se o elemento existe, nós vamos remover, né? Se não, retorna false, não remove, tá? Então, se ele existe, como é que a gente vai remover? Delete this.items element. E aí retorna true para falar que deu certo. Então, essa palavrinha aqui, o delete, é um método que ele vai deletar um elemento de um objeto. Tá bom? Então tá. Então até agora nós temos 3 métodos prontos, tá? O res, o add e o remove, tá? Vamos testar para ver se essa classe está funcionando direitinho. Então vamos lá. Vamos salvar. Let conjunto recebe new set. Eu escrevendo print do Python. Não é print, é console.log, tá? Então vamos ver o que isso aqui vai dar. Então vou executar aqui node main.js. Tá aqui. Então ele imprimiu o meu conjunto, tá aqui ó, set, e ele está vazio, tá bom? Meu conjunto está vazio. Vamos adicionar alguma coisa aqui no conjunto. Então logo depois de criar, nós vamos fazer conjunto.add 10, tá? Vamos ver se ele vai. Mostra aí, deu um erro aqui. Pera aí. Return element in items. Já deu um erro lá no res. Vamos ver o que é. Eu falei que esse res ia dar problema. Vamos ver aqui o que está errado aqui. Deixa eu ver. Acho que é this.items. É isso mesmo. É this.items, tá? Eu tinha errado aqui. Então olha só. Dá um clear. O conjunto foi criado, tá? E foi adicionado o elemento. Observa que ele é um objeto, tá? Objeto é uma estrutura de dados do JavaScript que ele tem chave, né? E ele tem valor. No caso que a gente está criando, a chave tem o mesmo nome do elemento, tá? Então aqui a chave chama 10 e o elemento tem valor 10. Tá bom? Vamos adicionar mais um. Conjunto.add 15. Aqui, tá bom? Teve 2. Vamos tentar remover agora um elemento, tá? Vamos tentar remover um elemento que não existe. Remove um elemento que não existe, o elemento 5 não existe. Tá? Ó, ele não deu mensagem de erro nenhuma, né? Porque eu também não coloquei aqui um resultado. Então deixa eu ver aqui, let resultado. Console, tentar remover e imprimir ali o resultado. Console.log resultado. Ó, false, ou seja, o elemento não existe, tá? Eu não consegui remover, tá bom? Poderia ter colocado aqui também uma mensagenzinha, tipo um console.log, falando, ó, o elemento não existe. Elemento element não existe no conjunto, tá? Para ficar mais claro. Ó, elemento 5, dá um espaço aqui. Elemento 5 não existe no conjunto, tá? Beleza, você pode até tirar isso aqui.
Vamos tentar adicionar agora um elemento que já existe, tá? Conjunto.add 15, ó. Estou tentando adicionar o 15 duas vezes, tá? Vamos rodar aqui, clear. Ó, ele não adicionou o 15 duas vezes, tá? A gente pode até também colocar aqui uma mensagem, console.log, elemento elements já existe no conjunto, tá? Então aí ele não vai adicionar. Dá aqui um console.clear. Tá vendo? O elemento 15 já existe no conjunto e ele não adiciona. Tá? Então até agora tá tudo dando certo. Tá bom? O resto aqui tinha o disco, eu tinha esquecido de colocar. Adicionar elemento, remover elemento. Tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande. E daqui a pouco eu volto com um dos outros métodos aqui. Beleza? Até mais.